Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Mais uma vez, eu agradeço o convite para estar aqui. Estive aqui o ano passado. Creio que não os cansei bastante e pediram-me que cansasse-os de novamente. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que nos propuseram, bem-aventurados os pacificadores. É interessante porque nós temos nas bem-aventuranças duas bem-aventuranças que se assemelham. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, em outras traduções, bem-aventurados os mansos. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. São duas que se assemelham, mas há uma diferença em ser pacífico e em ser pacificador. E é isso que nós vamos conversar um pouco hoje, então, para entendermos o pacificador. No ano de 2000, houve um fato no Rio de Janeiro, que foi um assalto a um ônibus da linha 174, e nesse assalto houve a morte de uma passageira, uma professora, e também a morte do assaltante. Quando desse fato, como outros que acontecem nessa mesma linha, houve muita especulação quanto ao porquê daquele ato. E sempre que há um ato de violência que causa especulações dos porquês, quase sempre se busca causa em três elementos. Quase sempre aponta-se ou apontam-se como causas a miséria, a falta de acesso à educação e a falta de políticas públicas. E, numa forma quase que única, reduz a isso, a esses três, a causa da violência. Agora pensemos sobre o que é causa. Causa é algo que, acontecendo, gera uma consequência. E a consequência sempre será a mesma, sendo a causa a mesma. Então, causas iguais, consequências sempre iguais. Dessa forma, observando esses três fatores, ou esses três pontos que se colocam, nós temos que verificar se, acontecendo um, a consequência será a mesma, em diversos momentos que isso aconteça. Ou seja, se a causa da violência está na miséria, todos os que passam pela miséria precisariam ser violentos. E nem todos que estão na miséria são violentos. Muitos, aliás, todos que vivem na riqueza não poderiam ser violentos. E muitos que vivem na riqueza são violentos. Então, é uma causa que não está gerando a mesma consequência. Então, não pode ser uma causa. Se a causa da violência está na falta de políticas públicas, comunidades, sociedades que têm altas políticas públicas, excelentes políticas públicas, não deveriam possuir no meio dessa sociedade, a violência. E nós vemos países, sociedades, com políticas públicas, por assim dizer, perfeitas e com atos violentos, quase que atos terroristas. E países sem a mínima política pública, com pequenos atos de violência. Se diz que a violência tem por causa a falta de educação, a falta do acesso à educação, todos os analfabetos deveriam ser violentos. E todos os letrados não poderiam ser violentos. E vemos muitos analfabetos não violentos, a maioria, e muitos letrados violentos. Então, nós não podemos reduzir a esses três fatores
ou a esses 3 pontos, melhor dizendo, indicando-os como causa da violência. Mas nós podemos colocá-los como elementos contributivos, como fatores contributivos, mas não como fatores determinantes. Porque se são determinantes, sempre que isso acontecer, a violência teria que imperar. E nesse fato específico do assalto dessa linha 174, chegou-se a essa ideia da miserabilidade, da falta de acesso à educação, da falta de política pública, e colocou-se um outro elemento dizendo que a própria violência é um gerador de violência, de forma absoluta. Por que disseram dessa forma? Porque aquele que assaltou o ônibus era um dos sobreviventes da chacina da Candelária, acontecida em 1993, 7 anos antes. Só que ele não foi o único sobrevivente da chacina da Candelária. Houve outros sobreviventes, e dentre esses outros, um deles, hoje, dirige uma entidade voltada para acolhimento das pessoas que vivem nas ruas. Vejam, é o mesmo sobrevivente, melhor dizendo, é um dos sobreviventes, não a mesma pessoa. Mas um cuidou de agir violentamente, outro cuidou de agir de forma equilibrada, educativa. E todos eles, os sobreviventes, caminharam, cada um da sua forma. Então não foi o ato violento que gerou o outro lado, ato violento. Foi um ato violento que contribuiu para uma atitude violenta. Mas aí é que entra o raciocínio da paz. Qual é, então, a causa da violência? Porque é a mesma causa da paz. Qual é a causa da violência? A atitude humana, a escolha. Não é uma escolha, eu quero ser violento, eu não quero ser violento, mas é uma decisão pessoal. Eu opto em devolver a violência com violência, ou opto em devolvê-la com atitudes de paz. E como eu faço para essa opção ocorrer? Eu me mostro como eu sou. Ou seja, a violência e a paz têm um só nascedouro: a pessoa. A atitude da pessoa. O que nos leva a uma história da tradição sufi, que narra que existia uma lenda, um rei muito religioso, que temia as consequências depois da vida, e ele temia ir para um inferno, e ele queria ir para um céu, segundo a sua tradição. E ele era um rei, embora religioso, muito bravo. Um rei que colhia onde não plantava. Um rei que não aceitava respostas evasivas. Um rei assertivo, excessivamente assertivo. De forma tal que os seus sábios, quando eram concitados a responder quaisquer perguntas feitas pelo rei, tinham medo. Porque se respondessem errado ou não respondessem, seriam punidos. E um dia esse rei chama os seus sábios, já preocupado com esse porvir, e pediu a eles que dessem um indicativo de quais seriam os caminhos. Qual o caminho para um céu, qual o caminho para um inferno, dentro da sua cultura. E os sábios não sabiam como dizer isso. Como estabelecer um caminho. E um deles, numa boa evasiva, disse: meu rei, nós somos sábios, mas há um sábio mais sábio do que nós todos, que mora no reino vizinho.
E ele saberia lhe responder com duas respostas. Essas suas duas perguntas. Então nós sugerimos que o senhor procure esse outro sábio. E ele então foi. Reuniu a sua comitiva, o seu exército, e foi ao reino vizinho, foi à casa do sábio, que morava um pouco retirado, entra na casa empurrando a porta, e o homem ali sentado, o rei lhe diz imediatamente: fale-me o caminho para o céu e o caminho para o inferno. E o sábio disse a ele: mas quem o senhor é? Que entra em minha casa sem ser convidado, abre a porta por conta e vai me exigindo respostas? O rei diz: eu sou o rei. E ele responde: mas não desse reino. E o rei então tira a espada da bainha e coloca no peito do sábio e diz: fale-me agora. E ele respondeu: esse é do inferno. E o rei percebeu que ali estava um ensinamento, embaiou a espada, pediu desculpas, se sentou e disse: por favor, me fale o do céu. Esse é o do céu. Tudo depende das nossas escolhas. Sabemos bem que céu e inferno são estados de espírito, estados de consciência, mas mesmo assim, depende das nossas escolhas. Então nós somos os únicos artífices das nossas consequências. E somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes e somos os únicos que escolhemos as nossas atitudes. Por mais que digamos que somos produtos do meio, não. Nós nos alimentamos do meio que nós produzimos. Então, sim, somos produtos do nosso meio, mas não do meio alheio. Ou seja, eu gerei o meio do qual eu busco o alimento para que eu nele viva. Então, eu sou o responsável pelas minhas atitudes. Até mesmo quando buscamos, na ideia espiritista, uma justificativa para as nossas atitudes. E aí, normalmente, quando fazemos assim, buscamos a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? E não há pergunta melhor para justificar os nossos atos. Porque a resposta ela é assertiva, muito mais do que imaginais. Veja que coisa boa para a gente. De ordinário são eles que vos dirigem, ou vos fazem agir, dependendo da tradução. Em outras palavras, a gente diz assim: está vendo? Não é porque eu quero, é porque eu fui influenciado. Só que esquece de continuar lendo, porque essa história vai até 474. E quando chegamos à frente, 463, 467, nós vemos que aquela resposta da 459 não é tão assertiva assim. Porque pergunta-se: pode-se afastar a influência dos maus espíritos que nos concitam ao mal? Eles respondem: sim. Pois vós frequentemente os atraís pela vontade e os chamais pelo desejo. Em outras palavras, vocês se influenciam porque os chamam. Como se pode fazer para neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando todo o bem e colocando a vossa fé no Criador. Vejam. Então, nós é que somos os responsáveis. Eu peço a eles que me influenciem e eu digo: vou me colocar para tanto. Quero ser influenciado. Há até um ditado que nós usamos no nosso dia a dia, muitas mães usam com os filhos: dize-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és tu. Melhor se pudéssemos dizer: dize-me quem és tu e dir-te-ei com quem tu andas. Na relação espiritual, porque eu é que atraio as companhias que eu tenho. Então, mesmo nessa esfera espiritual, continuo sendo eu, pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, o responsável pelos meus atos. Sejam bons, sejam maus, sejam violentos, sejam pacíficos. Então, essa ideia é importante nós percebermos-la para justamente apontarmos o nascedouro desse outro elemento, que é a paz. Como nós poderíamos definir a paz, já que o nascedouro dela
está também em nós, ou seja, nós somos a paz ou nós somos a violência pelo que nós fazemos, como nós poderíamos definir o que é paz? Dentro desse prisma. Isso nos remete a uma definição que o Espírito Emmanuel nos dá quando ele encerra a sua dissertação do capítulo 136 do livro Fonte Viva. Quando lá na última frase ele diz: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejam que interessante. Porque normalmente quando falamos em paz, nós imaginamos ausência de conflitos. Nós imaginamos ausência de problemas. Mas a paz não é ausência de problemas. A paz não é ausência de conflitos. A paz é um estado íntimo ante a própria vida, seja conflituosa, seja bondosa. Ou seja, a quitação da consciência para com a vida. Estamos em paz quando estamos com a consciência tranquila. Com certeza, vocês têm um monte de problemas para resolver. Mas durante um tempo, vocês acompanharam aqui as áreas e mantiveram-se tranquilos. E os problemas continuaram lá fora. Sairemos daqui e eles continuam. Quem, porventura, entrou aqui com a conta negativa, bancária, vai sair daqui e ela vai estar maior, negativamente, amanhã, porque não vai dar para cobri-la hoje. Mas não sairia, em tese, a mesma pessoa quando se trabalha interiormente. E fica com a consciência quite para com a vida. Isso é um estado de paz. Por isso a paz, ela não é dada a ninguém. Ela é construída pela própria pessoa. Por isso, quando eu digo que vou dar a minha paz a alguém, eu nunca consigo. Porque eu não tenho como transmitir diretamente a uma pessoa aquilo que eu trago em mim. Como na letra de uma das músicas. Entre em minha alma e saberá o que eu sinto. Não foi isso que foi cantado aqui? Entre em meu coração. Mas é possível assim fazermos? Por mais empático que nós sejamos? Não. Porque esse nível é só a própria pessoa. E aí entendemos quando Jesus diz: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Veja que quando ele assim diz, ele está dizendo que há uma diferença entre a paz à qual ele se refere e a paz à qual nós nos referimos. E Emmanuel, quando comenta isso, ele diz que a paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa. Porque nós queremos a paz numa inercialidade. Nada de ruim acontece. E aí estamos em paz. Veja. Mas não é isso, ou não foi isso, que está na frase de Jesus, que ele colocou na sua frase, melhor dizendo. Ele disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas, vejam a conjunção adversativa, mas, mudança de sentido, mudança de rumo. Todas as vezes que usamos uma conjunção adversativa é para isso. É para mudar o rumo da conversa. É para mudar a forma de entendimento. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todas as conjunções adversativas, coordenativas ou não. Mas vejam, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E ele, em outro contexto, grafado pelo evangelista João, Jesus dizia: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
pois no mundo tereis aflições. Vejam, continuaremos no mundo com aflições, mas podemos ficar em paz, apesar das aflições. E ele diz, tenho-vos dito isto, ou seja, naquilo que ele ensina, ou ensinou, nós encontraríamos as condições para vivermos em paz, apesar das aflições. E é interessante, porque quando vemos Jesus no Getsemane, e Mateus retrata isso com singularidade, ele reúne os seus apóstolos, vai para o Jardim das Oliveiras, e no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, numa parte mais fechada, ele chama só 3 para acompanhá-lo. Tiago, Pedro e João. Chama os 3, deixa os outros mais ao largo, caminha com os 3 mais para o Getsemane, deixa os 3 e diz a eles, aguardem-me por um tempo. E vai um pouco à frente sozinho. E ali, ele faz a sua prece. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta, os 3 discípulos estavam dormindo. Ele os acorda e diz o que a eles? Não podeis velar comigo uma hora sequer no meu momento máximo de aflição? Ele estava aflito. Azorrague, chicote, isso dói. Cravo, isso dói. Mas ele não estava sem a paz. Tanto que a sua terceira prece é, Pai, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu creio que ele não deve ter pensado para falar isso. Eu voltei aqui, está dormindo, estou sozinho mesmo. Ele não disse isso, com certeza não. Porque ele volta e os discípulos dormem novamente. E quando ele volta e vê dormindo novamente, é que ele fala, Pai, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Mostrava que estava em paz, mas mantinha a aflição. Porque a aflição, ela é algo da superficialidade das nossas próprias emoções. Mas a paz é da interioridade da nossa consciência. É como a raiva e o ódio. Raiva é mais superficial, uma reação muitas vezes até quase que orgânica de uma reação a uma dor causada. Mas o ódio é algo alimentado, trabalhado intencionalmente. Então, da mesma forma, é a aflição e a paz. E com isso a gente entende claramente quando Jesus deixa isso. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos la dou como o mundo a dá. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. E quando ele chama as pessoas para segui-lo, que ele não as obriga, ele diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, pegue a sua cruz a cada dia, não vai ficar isento das suas próprias responsabilidades. O fato de segui-lo não nos isenta das responsabilidades dos atos que nós cometemos. E ele deixa claro isso. Quando ele nos chama para que nos acalmemos junto a ele, é a partir desse entendimento da nossa própria realidade de vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Mas veja o que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrareis refúgio para as vossas almas. Veja, estado profundo de consciência. Com isso, nós entendemos, quando perguntado a Mohandas Gandhi, qual é o caminho para a paz? A resposta que ele dá, a paz é o caminho. Ou seja, não há caminho para a paz é o caminho para uma vida.
E é uma viagem interior para uma vivência exterior, ou seja, é um autoconhecimento para as atitudes que vamos praticar. E é o que nos leva à questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta, e a pergunta ela é muito interessante, porque é uma pergunta abrasileirada, eu creio que naquele momento deve ter sido algum brasileiro que inspirou Kardec a perguntar, ou talvez algum brasileiro perguntou, porque é a lei do menor esforço com o maior resultado. Qual é o meio prático? O que é prático? O que se faz, simplesinho. Qual é o meio prático e eficaz? O que é eficaz? Que dê resultado. Então, qual é o meio simples, mas que dê resultado? Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E qual foi o meio prático que os Espíritos nos deram? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É a coisa mais prática que nós temos, mais simples e que dá o resultado que queremos. Mas é a que pouco fazemos. Porque nós somos os maiores desconhecidos de nós mesmos. E muitas vezes mostramos isso, quando dizemos: eu não sabia que eu faria isso. Meu Deus, eu não sabia que eu era capaz. Ou outros: eu não sabia que eu era capaz. Porque nós não olhamos para nós. E ao não nos olharmos, não entramos no estado de consciência. E não entrando no estado de consciência, não encontramos a paz. Porque queremos buscar, temos um encontro com a paz vinda de alguém. E ela não vem de alguém externo. Ela vem de mim mesmo. Por isso, a paz é o caminho. E Pedro, na sua epístola, lá no capítulo 3 da sua epístola, ele diz: busque a paz e siga-a. Você mantenha-se em paz. E Pedro constantemente estava em paz e constantemente aflito. Era uma intemperança constante, mas sempre em paz. Porque mantinha o estado de consciência tranquila. Com isso, nós percebemos, sendo a paz um estado interno, que nós somos os responsáveis por vivermos em paz. Nas parábolas de Jesus, quando vemos ele falando do reino de Deus, todas elas, ele nos leva a um elemento de interioridade. Como ele mesmo disse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, obviamente, onde está a paz? No reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. A paz está onde? Dentro de nós. E as parábolas que ele falava, as chamadas parábolas do reino? O reino de Deus é semelhante ao homem que foi ao mar e jogou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. Onde que fica peixe? Dentro da água. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente, à noite, vindo o inimigo, semeou o joio, etc. Onde se coloca a semente? No sulco da terra, dentro da terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. Não sei nem te dizer. Enterrado só pode ser onde? Dentro da terra. Ou o reino de Deus é igual a um homem que encontrou uma pérola. Pérola fica onde? Dentro de uma ostra. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e colocou o fermento. E a massa cresceu. O fermento age de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Ele faz a massa crescer de dentro para fora. Todas as parábolas do reino só falam de interioridade. E aí entendemos, o reino de Deus está dentro de vós, e nos leva diretamente à questão 621 do Livro dos Espíritos.
Onde está escrita a lei de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. Vejam. E se pegarmos essa questãozinha, 621, com duas palavrinhas, na consciência, e buscarmos a questão 614 do Livro dos Espíritos, que inaugura esse livro terceiro, né, o livro das leis morais, nós vamos entender um elemento chave para a paz. Quando se pergunta lá na questão 614, o que é a lei natural? Os Espíritos respondem, é a lei de Deus. Lei natural, igual, lei de Deus. Criada para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Veja, infeliz. O que é infeliz? Negar a felicidade. Infeliz, negação, prefixo in. Eu nego a felicidade. Quando que eu nego a felicidade? Quando eu me distancio da lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Na consciência. Quando eu me distancio da consciência, então o que acontece? Infelicidade. Veja como os Espíritos perceberam tudo isso e foram explicando. Por isso é que tem que ler o livro inteiro. Porque as perguntas se interrelacionam. Uma precisa da outra. E aí nós percebemos que se a consciência é onde está a lei de Deus, e o afastamento da lei de Deus nos gera um estado de infelicidade, todas as vezes que eu me distancio da consciência, ou seja, a consciência fica culpada, me sinto infeliz. E se a paz é um estado de consciência, a felicidade é um estado de paz. E por que não encontramos isso? Porque do mesmo jeito queremos a felicidade advinda de alguém. Buscamos a felicidade onde não a encontraremos, fora de nós. Quando eu coloco você é minha vida, acabou a minha vida. Por quê? Porque ele ou ela não pode ser minha vida. Pode estar na minha vida, mas não pode ser. Eu não posso construir minha felicidade sobre uma pessoa. Dona Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, lá num livro pequenininho, chamado Momentos de Consciência, ela diz, não elejas para ti pessoa modelo, pois as pessoas são falíveis. E a queda dessa pessoa não pode representar para ti desestímulo para a vida. Aí nós entendemos por que a resposta foi direta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Pronto. Esse é modelo. O restante não. E aí me sinto infeliz porque a pessoa não fez o que eu queria que ela fizesse. Afinal, depositei todo o meu amor, toda a minha expectativa, toda a minha... Veja. Depositei no lugar errado. Tinha que ser no meu estado de consciência. E não nas outras pessoas. Por que nós nos frustramos? E me permita a expressão antidoutrinária. E fica um inferno na vida da gente. Mas, bem, por que nós nos frustramos com as pessoas? Porque elas não fizeram o que eu queria que elas fizessem. Porque eu não respeitei que elas fizessem o que elas quisessem. Mas como não fez o que eu quis, me decepcionei. Problema de quem? Meu. Que perco a fome, perco o sono, e a outra está comendo e dormindo. Porque foi uma decisão minha. Você me magoou. Não. O verbo magoar é um verbo reflexivo, pronominal. Ou seja, eu me magoo. Tu te magoas, ele se magoa. E não é ele me magoa, eu me magoo. Ele faz algo e eu me magoo. Ou seja, eu que quis fazer isso, me magoar. Por isso que diz que a mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Não dá certo.
E nessa estrutura toda, infelicidade, conflito interno. O conflito interno, sim, é a ausência de paz. E o que é o conflito interno? Senão a consciência em ebulição. Então isso é a paz. Essa paz que nós precisamos. Daí entendemos por que Nando Cordel, quando faz a letra da música, ele diz: a paz do mundo começa em mim. E é isso. Ela só pode começar em mim. Não tem como ela começar em outro para chegar até mim. Ela tem que começar em mim. E vai continuar em mim. Começa no outro, vai continuar no outro. Começa no outro, vai continuar no outro. Porque é um elemento de retroalimentação. Eu mesmo me alimento dessa paz. Quando percebemos isso, nós conseguimos também perceber a beleza de uma oração que era chamada oração pela paz. É uma oração que foi descoberta em 1918. É uma oração do final da Segunda Guerra, da Primeira Grande Guerra, melhor dizendo. Ela se chamava Oração pela Paz. Mas os seus dizeres são tão franciscanos que passaram o nome dessa oração para a oração de São Francisco. Que não pode se dizer que ele não tenha feito o que fez, mas pode-se dizer que ela foi encontrada em 1918. Se foi feita no século XII, no século XIII, aliás, pode ter sido feita e ficou guardada até 18, não tem problema. Mas o que interessa é a forma que ela foi construída. Uma forma de autorresponsabilização. E não um pedido de paz. Por isso ela tem esse viés franciscano. Porque ele é uma característica de atitudes e não de contemplações. Como é que nós fazemos essa oração? Como é que nós lemos essa oração? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ele não diz, Senhor, trazei a mim a vossa paz. Fazei de mim. Ou seja, se eu não tiver as atitudes, essa paz não acontece. Fazei de mim. E, ao mesmo tempo, ele explica como que se vai fazer esse processo. Não é só um pedido. É um pedido feito por alguém que tem uma plena consciência do que ele está pedindo. E plena consciência do que ele deve fazer. Porque depois vem uma sequência mostrando justamente que se eu não agir, a paz não acontece. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Veja, ele começa a perceber quais são as atitudes necessárias. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Diz Chico que o ódio é o amor ensandecido. E ele está correto. Porque ódio não é o contraponto do amor. O contraponto do amor é a indiferença. O ser indiferente não ama. O ser que odeia é porque amava. E pela mágoa manteve o mesmo sentimento, enraivecido, ensandecido. Por isso Chico dizia que o amor, o ódio, é o amor que ensandeceu. Por isso levar o amor para aplacar o ódio. Onde houver ofensa, veja. E aí é um outro ponto. O perdão é algo nobre para espíritos involuídos e inexistente em espíritos evoluídos. Pensem, quando que eu perdoo alguém? Quando alguém me ofende. Ou seja, para eu perdoar, primeiro eu preciso me sentir ofendido. Se eu me sinto ofendido, eu estou no nível daquele que me ofende. Nada melhor. Porque só conseguimos ofender os iguais. Exemplo mais fácil. Uma criancinha chega aqui, 4 aninhos, correndo, olha para mim, faz assim para mim.
A mãe vem correndo, Simão, perdoa minha menininha. Você sabe como é que é. Deixa para lá, você é criança. Eu perdoei? Não. Porque ela não me ofendeu. Não tem por que eu dar um perdão por uma coisa que não me ofendeu. Mas se vier a mãe, da minha idade, e olha para mim, faz, quem é ela para fazer isso para mim? E aí chega a mãe dela. Desculpa, minha filha, é porque ela está nervosa. Tá, tudo bem. Está justificado, eu desculpo. Veja, eu desculpei. Por quê? Porque eu me ofendi. Então eu não sou nada melhor. Por isso é uma virtude para os involuídos. E algo que não mais se tem nos evoluídos, porque não há ofensa a mais. E aí é que nós podemos ir mais profundamente e dizer que Deus não perdoa. Porque senão ele teria que ser ofendido. E se Deus se ofender, acabou. Perceberam? Quando eu peço perdão a Deus, o que eu estou pedindo? Perdão a mim mesmo. Estou me dando uma segunda chance. Eu preciso disso para eu me libertar. Agora imagina Deus dizendo, perdoo, não perdoo, perdoo, não perdoo. Veja. Primeiro que ele já sabe que eu farei. Senão ele não é onisciente. Se não é onisciente, não é Deus. Se ele sabe o que eu farei e não fez nada para me impedir, ainda vai me punir? Veja. Completamente incongruente. Então Deus não perdoa, mas Deus também não condena. A lei de Deus está onde? Na consciência. Então quem me perdoa? Quem me condena ou quem? Eu. Veja. Então onde é ofensa que eu leve o perdão. Mas que característica é essa? Gibran, o poeta libanês, ele dizia, o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Ou seja, é da natureza. Então, para eu perdoar como sendo da natureza, eu tenho que me melhorar um pouquinho, dentro da minha própria involução. Então, em outras palavras, que eu seja, que transforme como minha natureza essa característica. Uma vez chegaram para Chico e disseram, Chico, Jesus limitou o perdão. Ele disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Quando Pedro lhe perguntou, Senhor, até quanto devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aí o Chico disse, não, ele falou isso mesmo. Mas é para perdoar 70 vezes 7 vezes, não é cada irmão, é cada falta que ele fizer. Ou seja, continua incomensurável. Enquanto acontecer, acontecerá o efeito. Porque se torna da natureza da pessoa. Perdoar. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Veja. Muitos até diziam que Chico era meio sem opinião própria. Ele não tinha opinião própria, porque os outros não davam tempo para ele ter a opinião dele. Já chegavam com as opiniões prontas para ele. Como ele disse, certa vez chegou um homem e disse, Chico, eu já estudei muito, sou um espírita estudioso, e concluí que não há reencarnação. Eu disse, então não há. Não existe. Não existe reencarnação, então não existe. Passado um tempo, esse homem volta e fala, Chico, estudando mais, eu percebi que é impossível explicar o mundo sem reencarnação. Há reencarnação. Ele disse, então há. Pronto. Por que isso? Para que criar uma contenda? Por algo que, no caso dele, sabia que não tinha fundamento. Ele já estava convencido, o outro é que não estava. E aquele que luta por convencer alguém é porque não está convencido a si mesmo. Por isso aquele ditado chinês que diz, o homem fala, o sábio cala, o tolo discute. Veja. E a gente alimenta o ódio para se autoafirmar. A gente alimenta a discórdia, melhor dizendo, para se autoafirmar. Para dizer, está vendo como eu tinha razão? E não lembramos daquela frase do Cristo, fuja do fermento dos fariseus. Fuja das discussões estéreis. Na verdade, é um pouco redundante, porque toda discussão é estéril, ninguém convence ninguém.
Continuo eu saindo do mesmo jeito. Quando muito convencido do jeito que o outro quis, e ele ficou convencido do jeito que eu quis. Ou seja, continuamos entendendo do mesmo jeito. E é esse o ponto. E, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália, ela tem uma característica, ela dá um puxão de orelha e a gente acha bonito. Porque ela diz assim, é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Quer dizer que calado eu já sou tolo. O outro é mais tolo. Veja como ela coloca. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. E a gente acha bonito. Não me chamou de tolo e ainda estou achando bonito. Porque é verdade. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E o que é fé? Um monossílabo. O que é fé? Emmanuel, na questão 354 do livro O Consolador, ele diz, fé é a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja como ele aparta fé e crença. Fé é a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então, onde houver dúvida que eu leve a fé, eu leve essa certeza. Para isso eu tenho que estar convencido. Ninguém dá o que não tem. Conforme Gilberto Gil, na letra de uma das suas músicas, ele dizia, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Não, ela não costuma falhar, ela nunca falha, porque senão ela é crença. Então é uma certeza. Por isso leva-se na dúvida. Não é levar a minha crença, é levar a minha certeza, que se demonstra com a segurança, que vai além das crenças religiosas. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Chico dizia, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Veja, danado esse homem. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. E nós fazemos o quê? 1 litro de verdade sem nenhuma gota de amor. Porque a verdade é árdua, mas é precisa. A verdade nunca é árdua. E só se fala quando é necessária. Vou te falar umas poucas e boas. Veja, primeiro não são poucas. E boas muito menos, porque estou com raiva. E a gente chama isso de verdade. Quando Pilatos conversa com Jesus e pergunta a Jesus o que é a verdade, que resposta Jesus deu? É essa aí, que vocês deram agora. Silêncio. Ele se calou. Sois rei? Tu dizes. Sois rei, meu reino não é desse mundo. Que vieste aqui fazer? Dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? Ele se calou. Porque verdade é um valor tão nobre que não se fala a ouvidos mentirosos. Porque se transforma em mentira. Ela é sofismada. Verdade não é necessariamente o que eu vejo. Porque ela tem 3 faces. A que eu vejo, a que o outro vê e a própria realidade, que pode ser diferente das 2 percepções. Então não é essa verdade que eu comungo que está na prece da paz, onde houver erro que eu leve a verdade. Leiamos como que eu leve oportunidade de crescimento para que esse encontre a sua verdade. Como Jesus fez no caso da mulher adúltera, no caso do homem da mão mirrada. Vá e não peques mais. Ele não estabelece a verdade. Foi o que ele fez quando alguém lhe pergunta, senhor, um saduceu, qual é o maior mandamento? Ele podia responder de pronto, mas o que ele respondeu? O que está escrito na lei? Como tu lês? Ou seja, como é que você entende o que está escrito? Isso que ele respondeu. E o homem respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E Jesus disse, respondeste bem, faze isto. Você já sabe, vai lá e faz. Veja, ele foi dar a verdade,
Não. E olha que ele disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Mas ele testemunhou a verdade, permitindo que todos construíssem. Isso é o que está na oração da paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Esperança não são sonhos. São demonstrações de uma consciência, de uma dinâmica, de uma realidade da vida. Dentro da lei de causa e efeito. Por que alimentar a esperança? Porque eu mudo a atitude sabendo que os efeitos mudarão. A partir do momento que eu mudo a característica, a partir do momento que eu mudo a minha maneira de agir, eu não tenho dúvida que os acontecimentos se modificarão também. Se os resultados não estão bons, é porque as atitudes não estão boas. Se eu mudar as atitudes, eu mudarei os resultados. Isso é que é a esperança, que parte de uma certeza, e não de um sonho, de uma expectativa. É de uma certeza, porque eu conheço a dinâmica da vida, sei da lei de causa e efeito, sei da lei de ação e reação, então eu sei que eu tenho que ter uma atitude. E aí sim, torna-se uma esperança. Não é simplesmente chegar e falar, não, um dia as coisas melhorarão. Um dia as coisas darão certo. Se ainda não deu certo, no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Isso é muito falho. Se não deu certo, é porque não fez da forma certa. É só isso, não é porque não chegou ao fim. Porque no fim, tudo dá certo, e aí não é fim. Aí é continuidade, porque está dando certo. Então as coisas sempre dão certo. Se nós fizermos do jeito certo, no momento certo. Então nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, só faltando a atitude certa. Isso é que é a esperança. A partir da própria certeza. Então, onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Veja. E aí nós vamos perceber que tristeza e alegria se contrapõem. Mas o fato mais profundo não é a tristeza e nem a alegria, é a felicidade. Que independe de eu estar alegre ou de eu estar triste. Eu continuo sendo feliz. Porque a questão 614 diz que a felicidade é a próprio objetivo da lei de Deus. E que lei de Deus que não consegue atingir o seu objetivo? Porque senão não seria dele. Então, veja, a felicidade, a lei natural, foi feita para a felicidade do homem. Então, se a lei de Deus é eterna, o seu final de objetivo é eterno. Qual? A própria felicidade. Então, se a lei de Deus é eterna e a felicidade é a lei de Deus, então a felicidade é eterna. E se ela é eterna, eu nunca vou perdê-la. Mas quando eu a confundo com tristezas, eu acho que eu deixei de ser feliz. Porque, na verdade, tristeza e alegria que são os contrários. Ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre. Então podemos dizer, eu sou feliz estando alegre ou estando triste. Eu sou feliz. Eu sou feliz e estou alegre. Eu sou feliz, mas estou triste. Porque a felicidade é o aspecto da paz. Então ali é levar esse alvissareiro momento da alegria. Se entendendo que tristeza e alegria se contrapõem e por isso acabam. Está muito alegre? Estou. Então se prepara, já já você vai ficar triste. Está triste? Tudo bem, se tranquiliza, já já você fica alegre. Porque sempre vão se alternar. Porque são estados. Mas a essência, que é o lado da felicidade, nunca desaparece. E aí a gente entende a alegria e a tristeza. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Não é acabar com as trevas, é fazer com que a luz aconteça. E a luz brilhou nas trevas. Veja, o termo lá do Gênesis bíblico. E a luz brilhou nas trevas. E as trevas desapareceram. Mas por quê? Pelo brilho da luz. Ou seja, não se luta
contra a treva. Não se luta contra o mal. Se luta a favor do bem. Se luta a favor da luz. Foi o que Mohandas Gandhi também disse. Quando disseram a ele se ele era contra a Inglaterra. Ele dizia a violência que ela provocava. Ele dizia, não sou contra. Mas como não? Se você está sofrendo os efeitos dela e se você se coloca contra ela. Eu falei, não me coloco contra a violência. Eu me coloco a favor da paz. Porque se eu for contra, eu já me torno violento. Então eu trabalho a favor da paz. O que nos leva ao apóstolo Paulo, quando ele dizia, não resistais ao mal. Veja, não crie resistência ao mal. Crie apoio ao bem. É o que ele diz lá aos romanos. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então esse é o aspecto da treva e luz. Num processo próprio, quando falamos, é muito comum o meio espírita falar em reforma íntima. O que é essa ideia da reforma íntima? Aceite a sua parte treva, mas faça brilhar a sua parte luz. Não é lutando contra os meus defeitos. É incentivando as minhas virtudes, porque ela vai acabar com os meus defeitos. E quando eu luto contra os defeitos, não desenvolvo nenhuma virtude. Então que eu desenvolva a virtude. Como naquela história da tradição sufi também, que um sábio andava com seus discípulos pela estrada e acharam um animal em decomposição, morto em decomposição, e os discípulos olharam aquele animal e disseram, que bicho feio. E o mestre olhou e disse, mas que belos dentes ele tinha. Depende do que você quer olhar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E a luz em todos os lugares. Certa vez chegaram para o Chico e disseram, Chico, eu estava pensando, se nós juntássemos, porque tem tanto centro espírita esparramado na cidade, se nós juntássemos todos esses centros, porque todos têm um salãozinho pequeno, quase não cabe ninguém, se a gente juntasse todos e construísse um grande salão no centro da cidade, uma grande praça cheia, mas assim, toda construída, aí caberia todo mundo lá, seria um lugar só. Chico, você tem razão. Vamos imaginar que a gente retire os postes de toda a cidade e coloquemos eles todos numa praça só. Essa praça vai ficar tão iluminada que ninguém enxerga e o resto da cidade vai ficar escuro. Ou seja, a luz foi feita para brilhar. Brilha a vossa luz, dizia o Cristo, diante dos homens. Pronto. Então é elevar essa luz. E depois ele trabalha com aquele jogo de demonstração do nível que ocupa. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado. Ou seja, agora ele pede sim. Pede para ele forças para ele poder fazer as coisas. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Vejam que oração de autorresponsabilização. Porque é a oração da paz. Que depende da própria pessoa. Senão nada daquilo vai acontecer. E aí chegamos então a essas bem-aventuranças. Elas são 9. 7 são ajustes virtuosos e consequências. Virtuosos e consequências. E 2 são perseguições. As perseguições são as 2 últimas, a 8ª e a 9ª. As 7 outras são construções, como degraus, mostrando-nos que não se atinge o 2º degrau sem se pisar no primeiro. Ou seja, não se chega a uma 7ª bem-aventurança sem começar o passo na primeira bem-aventurança. Elas não são jogadas, não são palavras aleatórias. Há uma construção lógica nessas bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade não é a maior das virtudes. Ela é a primeira das virtudes. Ou seja, sem ela nenhuma outra chega. Porque sem a humildade não conquistamos nenhuma outra virtude. Por isso ela se torna não a maior, mas a mais necessária.
porque ela é o primeiro passo. E a sétima bem-aventurança é justamente bem-aventurados pacificadores. Como que eu vou conseguir pacificar se nem humildade eu tenho? Perceberam? Por que a gente não consegue pacificar o mundo? Porque não conseguimos nem dar o primeiro passo, que é a humildade. Depois de humilde, bem-aventurados os que choram. Veja, para entender o sofrimento só precedido de uma humildade. Se eu não for humilde, eu me rebelo contra o sofrimento. Eu não entendo a sua didática. Eu culpo a Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Quer dizer, por que o Senhor não faz isso com os outros? Tem que ser comigo. Então, a humildade é o ponto-chave. Por isso é a primeira bem-aventurança. Aquele que não é humilde não entende o valor do sofrimento. Não entende a sua didática. Atribui-o a Deus, quando na verdade o sofrimento é apenas consequência das nossas atitudes. Sem humildade não se compreende isso. Se sente um injustiçado. E aquele que é humilde e é resignado, porque aí chamaremos compreensão do sofrimento, nós chamamos de resignação. Então, aquele que é humilde e é resignado, consegue a terceira virtude, que é justamente bem-aventurados os pacíficos. Veja, sem humildade e sem resignação, como que eu terei paz? Mas eu sou só pacífico. O que é ser pacífico? É não devolver o mal. Só isso. Não devolve o mal. Mas não faz o bem ainda. Por isso, pacificador está lá na sétima. Porque o que é ser pacificador? É devolver o bem. Pacífico, pacificador, veja. Por isso, uma é a terceira, a outra é a sétima. Porque ninguém pode pacificar se não tiver a paz. Primeiro dê o passo da paz, depois da pacificação. Qual a consequência de ser pacífico? Herdarão a terra. Veja, a paciência. Qual a consequência de ser pacificador? Serão chamados filhos de Deus. Veja, as consequências são outras. E aquele que é humilde, resignado e pacífico, a quarta bem-aventurança, o quarto degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Se eu não for humilde, resignado e pacífico, eu não serei justo, eu serei justiceiro. Eu não trabalharei com a justiça, mas com a vingança. Por isso ela é a quarta bem-aventurança. Porque precisa de outros valores antes para entender a justiça. E sendo humilde, resignado, pacífico e justo, bem-aventurados os misericordiosos. Porque senão, sem essas outras, eu serei tendencioso. A misericórdia vai ser uma tendenciosidade. Vou atender esse bem porque eu preciso dele. Mas se eu tenho a justiça, não faço assim. Então veja, não há como construir a misericórdia no quinto degrau sem caminhar pelos outros quatro que estão antes. E aquele que é misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, vem a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Como ser puro de coração sem ser misericordioso, sem ser justo, sem ser pacífico, sem ser resignado e sem ser humilde? Eu vou ser ingênuo. Perceberam? E qual é a consequência do puro de coração? Verão a Deus. Como que se vê Deus? Prece de Cáritas, conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho, porque ela é decorada, né? Tem que chegar lá no final. Como é que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho, onde refletirá a vossa divina imagem. Quem será o espelho? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. Que imagem é refletida nesse espelho? A vossa divina imagem, ou seja, a imagem de Deus. Onde eu vejo Deus? Nas pessoas, mas só o puro de coração consegue ver isso. O que não tem a pureza de coração vê a fachada. Veja a diferença. Por isso é a sexta bem-aventurança, não está lá no começo. Como desenvolver a pureza sem nada disso antes? Aí nós entendemos aquela fala de Jesus, numa parábola. O Senhor reunirá os seus servos e dirá: estive nu, vestiste-me, tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, estava preso, me visitaste, estava doente, foste me ver, era estrangeiro, me abrigaste. E os seus servos dirão: Senhor, mas quando assim nós fizemos? E repete tudo isso.
E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres ou fizestes a um dos meus, é a mim que o fazeis. Ou seja, quando eu fizer a qualquer um, entendendo isso, é ao Senhor que eu estou fazendo. Ou seja, como que eu consigo ver Deus? Quando eu trato as pessoas com todo o amor que é necessário. Eu estou tratando a Deus. E para isso, eu estou vendo Deus. Mas como que eu vou ver? Com o coração puro. Se eu não tenho a pureza, continuo vendo só a fachada. E falando assim, com essa cara aí, não sei não, boa coisa não é. Mas não vai dar para eu dizer que belos dentes tinha. E aí nós entendemos, quando Jesus diz: meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. E nós queremos a morte do pecador. Veja. E depois de tudo isso, é que chega na sétima. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem foi chamado filho de Deus? Agora dá para entender por que ele era chamado filho de Deus. Porque essas 7 virtudes ele já tinha. Agora é fácil observar qual que nós temos. Em qual degrau nós estamos. Estamos no passo para o primeiro degrau. E já queremos pacificar o mundo. Por que não conseguimos, então, pacificar o mundo? Porque não temos as virtudes necessárias para chegar até a pacificador. Porque nem pacífico ainda somos. Perceberam? As bem-aventuranças, elas são uma sequência de virtudes. E um indicativo de para onde caminhar. E a gente não percebe isso. Acha que são palavras jogadas aleatoriamente. Jesus nada fazia aleatoriamente. E as duas outras, 8ª e 9ª. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, para ser perseguido por causa da justiça, tem que ser justo. Tem que ser pacificador. E a gente acha que está sendo injustiçado, olha só. Bem-aventurados sois vós, ele dizendo para os discípulos, quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem calúnias contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Ou seja, para ser perseguido pelo nome do Cristo tem que ser bom demais. Nós nem para ser perseguido nós estamos servindo, gente. Porque estamos antes da primeira bem-aventurança. Por isso é que é difícil no mundo nós propagarmos a paz. Porque nós não temos a paz em nós. Não chegamos no 3º nível e estamos querendo resolver o 7º nível. Se começarmos a olhar para dentro e trabalhar nesses níveis, pacificaremos depois. Porque ninguém dá o que não tem. Como ter as atitudes de paz se eu não me sinto em paz? Então pensemos sempre. Bem-aventurados os pacificadores. E vejamos se já merecemos o título de filhos de Deus. Nesse sentido. Porque todos somos, óbvio, no sentido natural da própria criação. Mas nesse aspecto das virtudes. Levando aquilo que de fato nós deveríamos já possuir. A paz. A consciência tranquila. A felicidade. Então isso é bem-aventurados os pacificadores. E voltando ao primeiro ponto, nós entenderemos que aquelas 3 perguntas nunca determinarão a conduta da pessoa. Mas a conduta da pessoa determinará as consequências daqueles fatores, que poderão ser pacíficas ou violentas, dependendo da atitude. Agradeço a vocês pela paciência, pelo convite, mais uma vez, para voltar aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga, né, semana boa pela frente. Né? Estamos encerrando uma semana, começando outra amanhã. E agradeço, né, bem mineiramente como sou, Deus lhes pague pela paciência e pela atenção. Obrigado.